Bem, então, em relação às dúvidas de vocês ainda, tem assim, tenho dúvidas na fase de desenvolvimento sobre o desmame. Meu filho ainda não sabe dormir sozinho, pede o peito para mamar e conseguir dormir. Ele tem 2 anos e 7 meses. Nesse caso, gostaria de saber como posso fazer o desmame de forma natural que não crie crises ou trauma. Gente, a primeira coisa aqui, ó, eu reitero algo que eu já falei anteriormente. As crianças, elas são, em geral, extremamente flexíveis, tá? Então, elas conseguem se adaptar muito facilmente. O desmame em si, ele não vai criar um trauma para essa criança. No entanto, essa criança, ela já está com 2 anos e 7 meses. Então, eu entendo o pensamento dessa mãe ou desse pai, porque essa criança, ela já tem uma certa consciência aqui do processo, né? Então, isso talvez fique um pouco mais difícil, tá? Do ponto de vista psicológico, veja, não estou falando do ponto de vista médico, não estou falando do ponto de vista nutricional, quero deixar bem claro. Estou falando do ponto de vista psicológico. A amamentação, ela não, do ponto de vista psicológico, ela não deveria ser muito estendida, tá? Então, eu talvez entendesse a amamentação como um processo saudável e bom para até 2 anos de idade. Depois disso, a amamentação se torna estendida. E isso talvez não seja muito saudável do ponto de vista psicológico, deixar claro essa questão, tá? Não se preocupe, então, tá? Não vai criar um trauma em relação ao seu filho ou filha, tá? E eu acho que existe aqui nessa pergunta um nível de dependência muito grande. E é isso que está dificultando tanto o desmame quanto essa criança dormir sozinha. A ideia aqui seria a gente proporcionar o desligamento do aleitamento materno e aguardar a correspondência disso numa evolução desse vínculo, numa certa ruptura desse cordão umbilical, o que vai permitir também essa criança dormir sozinha. Tá? Outra dúvida, a pessoa comentou, minha dúvida com meu filho era o atraso da fala, mas com a ajuda da psicopedagoga ele começou a falar e se desenvolver, mas ainda tenho muito para aprender. Eu gostei muito do seu comentário, porque em essência ele reflete a nossa necessidade, a necessidade de todos nós, tá? Todos temos muito o que aprender. Não é porque uma dificuldade foi superada que não surgirão outras dificuldades. Então, aprender com os filhos é um processo contínuo. E eu fico feliz que vocês se abrem para aprender. A gente acha que vai ser pai que vai ensinar os filhos e a gente se dá conta que eles ensinam muito mais do que a gente imaginava. Então, continue aprendendo com seu filho ou com a sua filha, tá? Continuando, a quinta pergunta que eu tenho aqui. Olá, psicólogo Marcos. Minha pergunta é em relação à criança de 2 anos, como lidar com as birras e irritabilidade com frequência. Bom, eu acho assim, em linhas gerais, é esperado que essa criança de 2 a 3 anos de idade, ela apresente mesmo uma certa birra e uma certa irritabilidade, tá? É esperado para a fase do desenvolvimento dela. Vou dizer para vocês terem muita paciência com essa etapa da vidinha deles, mas que, no entanto, vocês não deixam de colocar aquilo que é correto. Tem pai, tem mãe que chega nessa fase e, digamos assim, para não ter muito trabalho, acabam cedendo às pressões do filho, né? E isso piora esse quadro de birra e irritabilidade, tá? As minhas dicas nesse sentido seriam assim, a possibilidade da família fazer muitos passeios, muitas atividades externas, de que essa criança possa estar envolvida em passeios em parques, onde ela possa correr, jogar uma bola, ela possa colocar um pouco para fora essa irritabilidade, tá? Então eu acho que isso é importante.
Existem algumas correlações em relação a alguns tipos de alimentos e a irritabilidade, por exemplo, alimentos muito gordurosos ou alimentos ricos em açúcar também para algumas crianças podem causar irritabilidade, então estejam cuidando também da questão alimentar dessa criança, tá? Se a criança, pergunta número 6, se a criança na fase que foi indicada não tiver o rendimento conforme previsto para a sua idade, qual o procedimento a seguir? Atrasos no desenvolvimento requerem um cuidado maior. No primeiro passo é ir até o CMEI e conversar com a professora ou com a coordenadora do CMEI, tá? E de repente esses profissionais são os profissionais mais indicados para dizerem se essa sua percepção de atraso do desenvolvimento, se ele é plausível ou não, e de dar algumas orientações de como estimular essa criança. Posteriormente, é muito oportuno a busca por um profissional da área da psicologia ou até mesmo por um médico para que ele possa também avaliar o atraso no desenvolvimento. Atrasos no desenvolvimento, eles podem ser absolutamente passageiros e aí eles requerem uma estimulação, digamos assim, ou eles podem ser um indicativo, por exemplo, de um déficit cognitivo ou de algum tipo de transtorno que já possa estar se manifestando. Então, a gente tem que ter cuidado e procurar ajuda se necessário. Procura o CMEI, que é um passo bem importante para vocês estarem cuidando dos seus filhos. Gostaria de saber se é normal na fase dos 3 a 4 anos eles terem medo das coisas, do escuro e como lidar com esse medo. É normal sim, tá? Eu pontuaria na verdade que até os 5, 6 anos é muito normal a criança lidar com muitos medos, tá? O que a gente tem que tomar cuidado aqui é quando isso é altamente, digamos assim, paralisante para essa criança ou isso impede ela de ter um contexto de vida normal. Tá? Então, quando os medos são exagerados, né, já configura uma fobia, então isso é uma coisa que requer cuidado. Orientações em relação a medos. Olha, por incrível que pareça, a minha orientação vai ser a seguinte: quanto mais você acolher essa criança nesse medo, pior isso fica, porque a criança interpreta como se ela realmente tivesse razão de ter aquele medo. Então, não protejam em demasia os seus filhos e filhas, tá? E, se possível, no caso aqui, cita a questão de medo do escuro, façam brincadeiras que envolvam o escuro, façam brincadeiras de gatomia, que eu não sei se todos conhecem, mas é uma brincadeira legal. Façam acampamentos no quarto, no quintal, usem lanternas, brinquem de esconde-esconde à noite, com lanterna entre você e os seus familiares. Então, é uma ideia a gente trazer um pouco de descontração, um pouco de leveza para essa criança nesse contexto noturno. Tá?